Esta semana, João Miguel Tavares sentiu-se brindado com uma caixa de explosivos com que não estava a contar. Ricardo Araújo Pereira declara-se na mesma e com condições para vir a ser um dia Primeiro-Ministro. E Pedro Mexia confessa-se conspirativo. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada por um atentado em Nova Iorque que provocou 8 mortos, o primeiro atentado em Nova Iorque com vítimas mortais desde o 11 de setembro. Uma semana marcada também pela condenação do ex-ministro Carrilho por violência doméstica e ainda por uma devolução de explosivos com brinde. Havemos de falar disso mais adiante neste Governo de Sombra, em que o João Miguel Tavares quer ser, desta vez, ministro da fuga. Com a tutela também da chamada retirada estratégica, João Miguel Tavares? Também. Fuga e retirada estratégica. E neste caso é mais fuga ou mais retirada estratégica? Quer dizer, acho que é as duas coisas em simultâneo. É uma retirada estratégica que ficou com toda a pinta de ser uma fuga, o que ficou muito mal. Quero falar da situação na Catalunha e da falta de comparência do Sr. Puigdemont. Exatamente. À Audiência Nacional, que é o Supremo Tribunal Espanhol. É evidente que a situação na Catalunha, ninguém sabe o que é que se vai passar, é muito difícil adivinhar o que é o futuro, mas de facto, eu acho que nem nos piores sonhos dos catalães estavam à espera que o senhor, depois de proclamar a independência, no dia seguinte se pisgasse primeiro de carro para a França e depois fosse aterrar em Bruxelas. Porque nós todos vimos aquilo, não é? Havia, aliás, quem tivesse a expectativa de que Puigdemont iria convocar eleições antecipadas. Optou por não fazer isso. Declara a independência. Estou aqui, cheio de coragem, contra a vontade de Espanha e do rei e do Tribunal Constitucional e da polícia. Mandem a bandeira de Espanha abaixo. Içem a bandeira da Catalunha. Estava ali com aquilo. Tenho muitas ganas. Eu não sei como é que isso diz em castelhano. Catalão é capaz de ser diferente. A primeira parte das palavras. E ali está ele e parece que é uma coisa muito corajosa e de repente... Bye, bye. No dia seguinte vai-se embora. Eu nunca vi nada corria assim. riscos em Barcelona. Exato. Porque havia a extrema-direita a ameaçá-lo e queria garantias de segurança. Mas é que o problema... Há uma coisa que eu tenho a certeza, que é não é possível fazer qualquer espécie de independência sem coragem. E sem coragem física. Não é possível, ainda deve estar para ser inventado a primeira pessoa que foi um lutador pela independência de qualquer bocado de território que fosse destituído de qualquer espécie de coragem. Não é possível. Na verdade, os outros membros do governo catalão foram... Não é? Primeiro, alguns foram com ele, mas depois voltaram e foram... E isso, quer dizer, isso realmente é o sonho de Rajoy. Aquilo não lhe podia ter saído melhor. É porque tudo se torna incompreensível. Torna-se incompreensível. Se era para aquilo, não é? Se era para fugir... Porquê é que o senhor não convocou eleições antecipadas? Se era para estar em Bruxelas a dizer não, realmente estas eleições que foram convocadas supostamente pelo país que está a oprimir uma Catalunha independente, eu acho que essas eleições devem ser válidas e participadas. Ele primeiro declara a independência e depois diz aos catalães para irem votar numas eleições organizadas pelo Estado espanhol. Então porquê é que não foi ele a convocar essas eleições? Nada disto faz sentido. Esta é daquelas situações, Ricardo Araújo Pereira, em que se pode usar aquela frase célebre, se tens medo do calor, não te metas na cozinha? Sim, aparentemente é, porque nós já aqui temos lamentado o facto deste independentista ter uma imagem muito longínqua daquela que é o independentista clássico, não é? De andar a cavalo e ele desloca-se a pé e ser um orador que seduz multidões e ele
nem as sílabas todas das palavras diz. Enfim, tem aquele ar de boneco Playmobil, não é? Sim, exatamente. Mas não o viking, é daqueles que faz tipo jardinagem, não é? Exato. Eu acho que é. Mas ele... Isto de depois de ir a salto para a França e tal... Quer dizer, está muito mais... Salto também não é porque já não há fronteiras. Bem, mas Nem ainda isso, assim é uma atitude mais próxima da Linda de Sousa do que de um Garibaldi ou assim, não é? De um Rei com a Simão sua mala de Bolívar. cartão? Talvez, não sei. É um bocado... Ainda por cima, o governo espanhol, e mal, oferece-lhe o martírio e ele recusa desta maneira. Não há nada melhor para uma pessoa nestas circunstâncias do que um martírio em cativeiro. Esta ideia de independência, sim, mas em segurança e conforto. Quer dizer, não vou... E há uma coisa que todos os líderes independentistas do passado viu a meteorologia. Ele não viu porque pôs uma foto nas redes sociais dizendo: estou aqui no meu gabinete. E mostravam a foto do seu gabinete com um dia radioso, só que nesse dia em Barcelona estava completamente nublado. Portanto, era uma foto de arquivo. Portanto, é uma coisa... por onde quer que a gente se vire, todas as intervenções dele são ridículas, sobretudo esta coisa agora de se falar agora no exílio. Houve pessoa brincar com a palavra exílio em Espanha. É uma brincadeira de muito mau gosto. Houve durante décadas pessoas que, se estivessem em Espanha, seriam fuziladas no tempo do Franco. E, portanto, é de muito mau gosto usar sequer a palavra exílio. E ainda há de acabar preso, porque o senhor está no Agora espaço foi emitida um mandato de captura, mas não sei se isso será válido no espaço europeu ou se... Daquilo que eu li uma no coisa espaço que Schengen, é quer fácil. dizer, aquilo é de juiz para juiz. Nem sequer intervém politicamente os países. E, portanto, o senhor pode acabar preso simplesmente por ordem do juiz, na qual a Bélgica não é tida nem achada. A Bélgica como instituição política, porque é uma questão de justiça. Entretanto, os outros membros do governo autonómico catalão que foi destituído foram condenados, pelo menos para já é ainda uma sentença provisória, parece-me, não é? Mas foram todos engavetados. Parece-lhe justa a decisão de Madrid? Quer dizer, justa. A decisão não é de Madrid, não é? A De Madrid, no Supremo Tribunal. Exatamente, por esse lado. É uma decisão judicial, de facto, não é uma decisão política. É uma decisão judicial, não é uma decisão política, portanto, nesse aspecto, enquanto decisão judicial, é justa. Agora, a meu ver, parece-me sempre injusta no sentido, é que eu sempre deixei isso claro, eu não acho que isto seja um problema de leis, isto não é um problema legal, é um problema político e deve ser tratado como um problema político. Obviamente, para mim, acho chocante, de repente, ver estas pessoas que estão a lutar, bem ou mal, por uma Catalunha independente na qual eles acreditam, estão a lutar pacificamente e, de repente, estarem a ser presos. Acho que são presos políticos. Acho que são presos políticos em Espanha. E, portanto, é preciso ter muito cuidado quanto a isso. São presos políticos ou políticos presos, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que há bons argumentos, e esse é o erro, acho eu, do governo espanhol. Há bons argumentos para se considerar que são presos políticos. Políticos presos, por exemplo, é o Isaltino. Isso era um político preso. Mas estes não. Parece-me que... Por razões que têm a ver com aquilo que eles defendem politicamente. Exato. O facto dos independentistas aceitarem as eleições convocadas por Madrid para o dia 21 de dezembro vai fazer destas eleições, Pedro Mexia, uma espécie de referendo à independência por outros meios? Sim, quaisquer eleições fossem convocadas, fossem eleições antecipadas, que os próprios catalães tivessem decidido, sejam estas, vão ser vistas assim. Não, mas tinham aqui todos, não é? Isso faz a diferença toda. Mas, aparentemente... Agora vão todos. Pois, felizmente. Há duas coisas bastante bizarras, que é... Uma é as pessoas que dizem que a Catalunha já é um país independente, e, no entanto... E, portanto, a Espanha é um país estrangeiro, neste momento, e, no entanto, aceitam ir às eleições que foram marcadas por um país estrangeiro, que na cabeça delas é a Espanha. E o Barcelona foi jogar com o Atlético de Bilbao. Exatamente. Uma nota importante também aqui. E o Real Madrid foi jogar a Girona e apanhou. Isso por um lado. Por outro lado, na verdade, a razão pela qual isto é a melhor jogada de Rajoy até agora, e que, como se sabe, a primeira reação de Madrid não foi muito boa, mas é a reação de marcar eleições por duas razões. Primeiro porque... Rápidas, não é? E rápidas. Por duas razões. Primeiro porque se acaba com a conversa do medo do voto. E depois porque, na verdade, as sondagens dão mais ou menos a mesma coisa.
as sondagens para as próximas eleições dão praticamente mais deputado, menos deputado. Há umas pequenas recomposições, mas o Bloco independentista pode ter, na última sondagem que eu vi, ou mais um ou menos um deputado que teve na última vez. O que vai ser um problema. O que vai ser um problema. Não quer dizer que tenha a maioria dos votos, não é? O que não quer dizer que tenha a maioria dos votos, até porque a extrema-esquerda, da qual eles dependem, que não faz parte do Bloco, mas do Bloco independentista, mas que é independentista, lhes deu apoio no Parlamento, evidentemente está com o senhor Puigdemont pelos cabelos, porque acha que ele é um traidor, já lhe chamam traidor nos comícios e tal. Ele, aliás, ameaça fazer campanha eleitoral a partir da Bélgica. Diz que agora vivemos num mundo globalizado e por isso é possível... Ele, aliás... Provavelmente fazer uma arruada em Bruxelas. Não, mas ele aliás, também ele joga a zona, porque ele diz que saiu da Catalunha com medo de ataques da extrema-direita. Já da extrema-direita belga ele gosta, porque o defenderam bastante esta semana. Portanto, a extrema-direita belga ele já acha simpático, porque são independentistas também. E, portanto, basicamente o que se viu foi a coisa mais importante que aconteceu foi que ninguém os apoiou. Ninguém. Só repúblicas sionistas de vários países é que os apoiam. Houve outro aspecto importante também, é não ter ainda havido nenhuma erupção de violência. Sim, essa é a parte se temia que viesse a acontecer. Essa é a parte largamente positiva e essa é um dos aspectos que se deve creditar aos independentistas catalães, é que não terem recorrido à violência e Puigdemont diz que ficou em Bruxelas, foi para Bruxelas e ficou lá, porque se estivesse em Barcelona a resistir, isso podia acirrar os ânimos e podia ser um fator de perturbação que levasse... Nós também conhecemos na classe política portuguesa, muitas pessoas foram para Bruxelas e não saem de lá, não é? É um sítio bastante apetecível para se ficar, não é? Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Fuga. Agora, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Violência Fiscal... não, física ou verbal, assim é que é? Parece que são as duas. Física. Carlos, sim, acho que são as duas. Isso é caso para dar cadeia? Pelos vistos não, pelos vistos dá pena suspensa. Eu queria que a gente refletisse um pouco sobre a sentença que saiu esta semana acerca de Manuel Maria Carrilho. Foi condenado a 4 anos e meio de prisão, mas com pena suspensa e com a obrigatoriedade de frequentar uma espécie de curso sobre violência doméstica. Não é curso sobre violência doméstica, porque isso ele já domina a matéria. Ao que diz o tribunal, ele domina a matéria. Mas é um curso de sensibilização, assim é que é, sensibilização contra a violência doméstica. E o caso é realmente... quer dizer, toda a conduta do Carrilho ao longo deste tempo foi absolutamente deplorável. E depois, chegados a este momento em que o tribunal dá comprovadas uma série de coisas e emite esta sentença, é um bocado... Quer dizer, num certo sentido não é por aí, não é? Evidentemente, como é óbvio. Mas não deixa de ser um pouco inquietante que um homem que é professor catedrático de filosofia não saiba que não se bate na mulher. Quer dizer, apesar de tudo, parece-me haver aqui uma contradição interessante. Talvez por estudarem demasiado a alegoria da caverna, uma pessoa se torne cavernícola. Não sei se é disso. Mas é nessas alturas que eu sinto a falta que o Platão, quando está a escrever os seus diálogos, não tenha dito: Sócrates, o que é o belo? Hípias, responde já, mas antes só uma nota. Violência doméstica é crime, é muito feio, sabes? Bom, vamos agora discutir o belo. Eles passam logo para o belo e não tratam destas questões antes. É possível que o Carrilho precisasse de uma... Não há nenhuma nota no Nietzsche também sobre isso? Talvez, pois não. E, pelos vistos, o perspectivismo, que é a especialidade do Carrilho, não diz nada sobre estes temas que são realmente inquietantes. Agora, eu adorava ver as aulas de sensibilização. Eu não sei em que é que consistem, mas eu gostava de ver esse curso. Então, agora não se batem quem? Vamos lá ver. Não se bate... Por exemplo, Menino Carrilho, diga ao Menino Carrilho. Ora, não se batem homens maiores do que eu. Certo, é sensato isso, sim senhor. E mais. Homens do meu tamanho também. É má ideia, pode ser má ideia também. Sim senhor. Mais. Não estou a ver assim mais. Mulheres. Então deixa-me apontar que eu não tinha ideia. Eu não... Quer dizer, gostava que houvesse câmaras e que o momento... Foi esse o aspecto da sentença que lhe pareceu mais eloquente, essa sim, a obrigatoriedade de frequentar o curso. Sim, um curso em que lhe vão dizer: olha, há uma coisa chamada decência. Diga, vou apontar. Por acaso nunca ouvi falar nisso. Eu adoro essa ideia dele
dele estar ali para uma formação cívica. Para aprender? Sim, exato, para aprender. O professor está ali para aprender. Este caso é apenas um caso concreto ou, por envolver duas figuras públicas, ganha contornos de caso exemplar, Pedro Mexia? Bem, daqui a bocadinho já vamos falar sobre casos exemplares e sobre figuras públicas. Dá a ideia que não é um caso exemplar no sentido... Ou melhor, que é um caso exemplar no mau sentido. Ou seja, que é um caso ilustrativo do que costuma acontecer. Ou seja, de que há demasiadas penas suspensas nesta matéria. Tem-se falado muito que os tribunais às vezes reagem por pressão da opinião pública. Não parece que seja esse o caso nesta matéria, pelo contrário. Acho que, provavelmente alegando que os condenados nesta matéria não têm antecedentes ou coisa do género, que é um argumento geralmente válido para suspender as penas. Mas nós aqui temos um historial, porque há uma coisa, curiosamente, que aproxima o caso Carrilho do caso Sócrates. São acusados de coisas muito diferentes, mas independentemente dos crimes que um tenha cometido e que outro, segundo o Tribunal, cometeu, mesmo que não é crime, já é suficiente para nós termos uma opinião muito negativa sobre eles. Ou seja, as coisas que Carrilho disse no espaço público sobre Bárbara Guimarães, mesmo que ele não lhe tivesse tocado com um dedo, são repugnantes. Às vezes até sobre livros. As coisas que ele disse... Por exemplo, uma vez ele disse: Sr. Dr. Juiz, veja bem, ela mandou os meus livros para a minha casa em caixotes, como se fossem batatas. Não, pá. As batatas vão em sacas, não é em caixotes. Pá. Ele não sabe nada, nem de batatas. Caixotes são ótimas maneiras de transportar livros, pá. Mas o que é isto? Mas, inclusive, houve já processos cíveis por causa de insultos, de calúnias, e, portanto, o comportamento de Carrilho na praça pública a lidar com este caso é absolutamente horrível. É muito difícil nós pensarmos... E a sentença assinala isso. E a sentença assinala isso. A sentença só apanha uma parte apenas parcial da vida conjugal, ou pós-conjugal, neste caso, casamento de Carrilho. E, portanto, tudo leva a crer que ou ele só começou a ser um bad boy depois do divórcio, ou então ainda teremos cenas de próximos capítulos. Agora, no Tribunal da Opinião Pública, não com base em suspeitas, não com base em diz que disse, mas em afirmações dele, afirmações públicas sobre ela. É muito difícil, mesmo pensando em pessoas realmente grunhas, nós encontramos algumas das coisas que ele disse sobre a mulher e sobre a família. Tipo descontrolado. Não tem absolutamente justificação nenhuma. E, portanto, é uma coisa que qualifica, pelo menos moralmente, a pessoa que profere essas declarações. E, pelo visto, o Tribunal deu-me como provado mais do que isso. Infelizmente, suspendeu a pena. Apesar de ter ficado com pena suspensa, Carrilho ainda terá de ser julgado de novo pelo período anterior. Está a ser julgado. Da vida conjugal, exato, ainda está a ser julgado. E, portanto, pode vir a ser preso, efetivamente. Será muito diferente o efeito público da decisão se vier mesmo a haver cadeia, João Miguel Tavares? Acho que sim. Acho que o problema da violência doméstica é uma epidemia em Portugal e não é levada com a seriedade que merece. É um bocadinho, estávamos há bocadinho a falar do Sócrates, é como prender políticos por corrupção. O país precisa de ver políticos a serem presos por corrupção e o país precisa de ver pessoas que são acusadas e condenadas por violência doméstica serem presas. Saíram agora alguns dados em relação a isto. Estamos a falar, acho, ao longo de todo o país, neste momento, parece que existem 200 pessoas presas por violência doméstica, que é um número ridículo, tendo em conta a vastidão desse crime, e muitas delas que até estão presas simplesmente, não diretamente por terem cometido a violência doméstica, mas porque depois não cumpriram as crimes associados. Não, porque não cumpriram as ordens do tribunal. Ou seja, e o é só por isso que vão presas, não é? Exatamente. O tribunal diz que você não se pode aproximar, não pode fazer nada disto, e depois a pessoa não cumpre e então vai presa por causa desse, digamos assim, dessa segunda leva de crimes. Esta semana houve um caso em Gaia de um homem que estava com pulseira eletrónica e foi matar a ex-mulher. E acabou por matar exatamente, também. Mas é que acho que há sempre, e depois eu escrevi sobre isto no Público, porque eu sinto que a própria comunicação social, eu digo, nomeadamente jornais de referência, não dão a atenção que este caso mereceu.
Muito porque acham que isso é uma coisa de revistas cor-de-rosa e do Correio da Manhã. Essa mentalidade está muito metida, muitas vezes, por um pudor natural, no sentido em que, evidentemente, temos ali a exibição da vida íntima de Bárbara Guimarães e de Manuel Maria Carrilho, e nós sentimos que olhar para esse caso é quase estarmos nós próprios a invadir a intimidade de outras pessoas, mas acho que neste caso tem que ser. Não, mas não é só isso, é que de facto o caso aparece nas revistas cor-de-rosa, mas isso não faz do caso um caso de revistas cor-de-rosa. O caso aparece nas revistas cor-de-rosa porque uma das protagonistas da história é uma figura da televisão e essas figuras normalmente aparecem nas revistas cor-de-rosa. E há muitas questões associadas com isto que devem ser debatidas. Como vocês disseram bem, este caso não foi só um caso de maus tratos a Bárbara Guimarães. Há muitas coisas associadas. Ele também foi condenado por denúncia caluniosa, ou seja, está a inventar coisas que não se passou. E depois há um retrato da relação deles com os filhos, que é absolutamente assustadora, da maneira como os filhos insultam a mãe, das perícias psicológicas, que basicamente disseram que aquele filho mais velho está certamente numa situação difícil, e há coisas que devem ser realmente conversadas, como seja a tutela dos filhos, que hoje em dia são processos completamente separados, e que eu tenho muita dificuldade em perceber que isso faça assim tanto sentido. Ou seja, estamos a avaliar alguém que foi condenado por violência doméstica, que é condenado por, de certa maneira, estar a manipular psicologicamente os seus próprios filhos, e, no entanto, ele tem a tutela do seu filho mais velho. E continua a ter, porque os processos são independentes. É muito difícil aceitar isso. E isto são questões sérias que, evidentemente, os sítios sérios deviam estar a debater. E não debatem. O Ricardo Araújo Pereira fica, então, Ministro da Violência. É a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro do Castelo. De um castelo de pedra e cal ou de um castelo de cartas? É um castelo de cartas, fazendo um trocadilho óbvio. Há uma House of Cards a ruir. Porque, enfim, abriu-se aparentemente uma caixa da qual não param de sair, e num certo sentido, ainda bem, já explico porque é que eu quero dizer num certo sentido, na sequência do caso Weinstein, de pessoas do mundo do espetáculo a acusar atores, produtores, realizadores... Acusações de assédio sexual. Começaram com esse produtor enfim, há de várias Hollywood, coisas, e depois aquilo tem vindo a proliferar. Dustin Hoffman, o Kevin Spacey. O Kevin Spacey, que ainda por cima reagiu de uma forma absolutamente desastrosa, aproveitando o momento em que é acusado de assediar um rapaz de 14 anos para fazer o seu coming out, para além de ser o coming out mais evidente de há muito tempo, mas é um péssimo timing, porque quando alguém é acusado de uma atitude que é penalmente criminosa, dizendo não, eu sou gay, é fazer um link entre as duas coisas que nem o mais homofóbico bispo se lembraria de fazer. Portanto, ele foi absolutamente desastroso na maneira... Bom, mais homofóbico bispo talvez. Mais homofóbico bispo, sim, é verdade. Às vezes nem é preciso ser o mais. Mas na verdade... Isto alastrou de tal modo que o Ministro da Defesa britânico demitiu-se esta semana. Há uma lista de políticos ingleses do Partido Conservador que são também acusados de várias coisas. Há também um inquérito a correr no Parlamento Europeu. No mundo da moda já houve o fotógrafo Terry Richardson, mas enfim, esse também não foi assim uma grande novidade, mas estava tudo nas fotografias. O ex-diretor artístico de um dos teatros mais conhecidos em Inglaterra, o Royal Court, e, portanto vão aparecendo casos em todo o lado. E os casos são, em princípio, são positivos, no sentido de que se houve crimes, não é só positivo, é muito positivo que eles venham a lume. Alguns deles são antigos e é muito positivo que as pessoas tenham coragem para os denunciar e que recorram à polícia e aos tribunais. Mas à polícia e aos tribunais. Tudo o que não for polícia e tribunais é altamente negativo, porque então entramos no diz que disse, em alegações não fundamentadas. Há 30 anos este senhor pôs mão na perna. Isto não é nada. Pode ser um desabafo, pode até ser verdade, mas não é nada. Não se pode dizer coisas por dizer ou acusações por fazer, a não ser do ponto de vista realmente psicológico de desabafar. O que tem é que se criar uma cultura para que não se deixe passar 30 anos. Para que as pessoas, quando são abusadas de alguma... De facto, há aqui
nestes casos há desde SMS e mãos na perna até violações, portanto há um leque de comportamentos, todos eles censuráveis, mas até do ponto de vista criminal, diferentes uns dos outros. É muito bom que isso esteja na justiça. É muito mau que de repente se comece, por exemplo, a acreditar em toda a gente que alega coisas, porque evidentemente isso, geralmente o que acontece nestes casos é o contrário, é que não se acredita nas pessoas que alegam coisas. O que aconteceu neste caso, e isso vale a pena pensar nisso, abriu-se um dique. A Anita Hill, que acusou um dos juízes do Tribunal Constitucional americano, do Supremo Tribunal americano, o Clarence Thomas, ela acusou de assédio e tentou-se que isso, já há alguns anos largos, tentou-se que isso prejudicasse, ou que fosse razão para ele não ser confirmado como juiz, e isso falhou. E ela agora foi entrevistada. Porquê é que o seu caso falhou e estes casos estão a ter atenção mediática? Ela disse duas coisas muito interessantes. Ela disse, porque neste caso quem está a avançar são mulheres famosas e bonitas. E as pessoas não acreditam em mulheres desconhecidas porque acham que estão a tentar ganhar com isso. E não acreditam em mulheres que não sejam bonitas porque dizem, alguém te queria para alguma coisa, isto diz ela. E outras pessoas veio... Portanto, o que acontece é que nós vemos a lista daquelas atrizes. O Weinstein é uma espécie de Arca de Noé, é uma coisa infindável de nomes, e de facto são pessoas poderosas e são pessoas com um estatuto, quer sexual, quer social, que nos leva a acreditar nelas. E, portanto, se este clima contribuir e os próprios já admitiram, não é? Quase, muitos deles já admitiram. Tudo que neste clima contribuir para processos judiciais é bom. Tudo que contribuir para acusações não fundamentadas é horrível. Isto começou em Hollywood, começou no mundo do espetáculo, mas, entretanto, evoluiu para o mundo da política. O Pedro já falou da lista de 37 políticos do Partido Conservador que terão tido condutas censuráveis, da demissão do Ministro da Defesa britânico. Onde é que isto pode fazer mais moça, João Miguel Tavares? No mundo do espetáculo ou no mundo da política? Acho que, apesar de tudo, é no mundo do espetáculo. Quer dizer, quando nós olhamos para Hollywood, existe a questão que o Pedro Mexia levantou e bem, que é uma união entre a beleza, não é? Entre aquelas mulheres que estão entre as mulheres mais desejadas do mundo e depois o poder dos homens. E, portanto, junta-se tudo. A questão de serem mulheres bonitas, poderosas, que toda a gente conhece mentalmente só do seu nome, ser proferido, é evidente que faz muita diferença. Basta pensar no caos Strauss-Kahn e nas reações que houve, sim, porque era uma empregada de hotel, sim, não sei quê. Feia, não é? Não estou agora a dizer se o que ela alegava era verdade ou não, mas a reação imediata foi o que alguma vez pessoas responsáveis, políticos, incluindo a franceses, disseram alguma vez ele fazia isto. Deixa-me só dizer uma coisa, que é a questão desta espécie de caça às bruxas. É evidente que quando estas caixas de Pandora se abrem, vem tudo lá, e de repente pode haver acusações injustas, coisas exageradas, mas eu também já vi reações que quase dizem, também já estão a exagerar, 1, 2, agora já são 100, mas eu não acho que haja exagero nenhum. Há simplesmente uma coragem, finalmente uma coragem para falar. E, portanto, é preciso ter cuidado dos dois lados. Acho que cada pessoa tem a cada momento que ler as coisas e está bem informado por aquilo que se passa, acordo com as verdadeiras, mas não deve haver uma espécie de travão de já são tantos que isto já enjoa. Não desse ponto de vista, mas há acusações falsas em todas as áreas, incluindo nessa. Com certeza, portanto, e claro que uma acusação falsa nesta área... Não podemos passar de uma situação deplorável em que estamos, que era ficar décadas no silêncio, para uma situação, para um clima social em que basta alguém dizer alguma coisa para se criar uma espécie de demonização de uma figura pública. Ainda vivemos num Estado de Direito, não é? Eu gostaria que viesse a haver em Portugal, Ricardo Araújo Pereira, por efeito de contágio destes casos que acontecem lá fora, que houvesse gente a ganhar coragem para denunciar casos semelhantes? Eu acho que todos os crimes devem ser denunciados e é importante referir que aquilo que tem vindo a público até agora têm sido crimes. Ou seja, não são
até agora não são um engate que correu mal ou uma piada que não caiu bem. Não. São senhores que puxam mulheres para despensas e esfregam-se à frente delas e não sei o quê. E, portanto, são mesmo coisas escabrosas e são crimes em sentido próprio. E, portanto, costuma haver assim Isso foi tentado também por José Maier, aquele ator brasileiro, que disse não, isto antigamente usava-se. Como quem diz, é que mais calças à boca de sino. Antigamente, a palpar à bruta, sem autorização e coisa, era uma moda. E não era. Atenção, isto é importante dizer que isto sempre foi crime. Quer dizer, ninguém foi rever as redondilhas do Camões para tirar. Portanto, a redondilha diz, descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura. Vai Formosa e não segura, por isso vou apalpar-lhe o pipi. Não diz isso. Nunca foi legítimo. Até porque não rimava. Não rimava, mas ele arranjaria maneira. Nunca foi legítimo fazer. Não era homem para fazer isso. Exato. Pois não, claro que não. O Castro Camões alguma vez. Certo. Não, mas lá está. E nunca foi legítimo violentar uma pessoa, fazer-lhe coisas contra a sua vontade. E o que está aqui a ser denunciado são crimes. Isso, como é óbvio, em Portugal, quer dizer, eu não posso dizer que pertença ao meio, mas ouve-se dizer coisas. Há nomes que são frequentes em conversas entre pessoas. Há histórias que circulam hoje. Histórias que circulam intensamente hoje. E o problema é, como o João Miguel estava a dizer, talvez em Hollywood, a questão não é o sítio. É onde houver poder. Onde houver poder, onde uma pessoa, seja ela de que sexo for, puder decidir sobre a carreira de outra, porque está numa posição de poder, esta questão levanta-se. Claro. E, portanto, há sempre elos mais fracos, porque, por exemplo, na relação, só para dar um exemplo, na relação entre uma maquilhadora e um ator, a estrela é o ator e, portanto, ele tem, de facto, poder para... Há maquilhadoras, como algumas com as quais eu falei hoje, que dão chapadas em artistas que são atrevidos. Essas são as boas maquiadoras. Sim, eu adorei saber isso. Eu fiz trabalho de campo. Enquanto estava a ser maquilhado para vir para aqui, perguntei, escuta uma coisa. E a senhora disse, já me aconteceu, mas eu dei-lhe um par de chapadas e acabou-se. É um método Que se aconselha viva. A senhora na qual o Ministro da Defesa pôs a mão há não sei quantos anos. Há 15 anos. Há 15 anos contou que lhe disse ou tira a mão ou fica sem ela. Mas é uma resposta adequada para... Mas também disse, já está sanado. Sim, ela até disse que estava sanado. A minha perna está intacta. Exatamente. O Pedro Mexia fica assim Ministro do Castelo. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Recordo que quem quiser vir assistir a uma das próximas reuniões do Governo Sombra pode inscrever-se para isso no site da TVI. Agora, João Miguel Tavares... Vamos só fazer uma pausa para olhar para a cara de satisfação das pessoas aqui presentes hoje. Então, há alguém insatisfeito? Quem quiser pode sair agora. É pegar ou largar. Nunca fizemos esta oferta. Não. Mas não ninguém. Eu não sei se isto não se pode considerar assédio ou Não, isso é desassédio. Sim, ou pressão ilegítima sobre o público desgraçado. Não, acho que... Perguntar-lhe à frente das câmaras, estão satisfeitos? Lá está. Eu não queria que eles respondessem. Desculpem. Muito bem. Então, o João Miguel Tavares sente-se brindado. E que tal o brinde, João Miguel Tavares? O brinde é fantástico, mano. O brinde é fantástico. É coisa para dar um bom fogotório. Um ótimo fogotório, porque parece... Isto de Portugal é um país incrível. Que roubam material militar. O ministro não tem a certeza se roubam ou não. Mas parece que sim que roubam, porque telefonam para a esquadra de Lolé a dizerem... Lolé? Foi para a esquadra de Lolé. Foi para de Lolé. A dizer que estava na chamusca. A dizer que estava na chamusca. Ai, não tinha sabido disso. É um caso verdadeiramente nacional. Que envolveu todos Então isto está na chamusca. E vão à chamusca buscar o material que tinham roubado. E de repente está lá uma caixa a mais. Nunca me aconteceu. É um tipo ser roubado por um ladrão e depois recebe a carteira e tinha lá mais uma nota de 500 euros. E é extraordinário.
E então o que era essa Com caixinha? 100 velas. 100 velas. Eu gostei do preciosismo 100 velas. técnico das Mas velas. para as pessoas saibam, 100 velas as velas são explosivos de plástico, cada um delas com 200 gramas. São coisas para arrebentar. Portanto, 100 dá 20 quilos. Eu tive-me a informar e eles dizem que geralmente aqueles carros-bomba que matam 100 pessoas de cada vez e mandam prédios abaixo só precisam de 5 quilos. Portanto, naquela caixinha estava pelo menos 4 carros-bomba. E, quando interrogado sobre isto, mas espera lá, há aqui uma caixa a mais no material devolvido. Aquele material foi devolvido, ninguém sabe como, ninguém sabe explicar porquê. Não estava na lista das coisas desaparecidas. Não estava nas listas. E o tenente-general que deu a conferência de imprensa disse que havia uma ligeira discrepância. Ele diz que há uma justificação muito simples. É que, às vezes, quando há operações, exercícios, não gastam o material até ao fim, porque, por exemplo, desata a chover, ou uma coisa assim. Ele deu até o exemplo Exato. meteorológico. Exatamente. E a operação não vai até ao fim, o treino é interrompido, mas dão como consumido o material que levaram e, portanto, depois esse Tudo isso material... é tão tranquilizador. Tão tranquilizador. Isto é colocado ao nível de ai, querida, desculpa lá, eu descongelei o salmão, mas e depois tive que ir almoçar fora e esqueci-me dele no frigorífico. Ai, estava para lá perdido e olha, e depois estragou-se. É isso, mas com bombas. É isto com bombas, com caixinhas. E por cima parece que a caixa estava cheia. Caixas de bombas que mandam prédios abaixo. E o senhor dizer que achava que isto era perfeitamente compreensível mostra o estado em que realmente se encontrou o exército português. Só podem estar a brincar. E quer dizer, por amor de Deus, contem-nas. Está bem, contem vela a vela. Pode-se acrescentar este Não sei as velas que episódio... tenho em casa e não explodem. Este episódio pode-se acrescentar à lista dos episódios aos momentos altamente cómicos. Estou a citar a segunda figura da hierarquia do Estado. Acho que sim. Lá altamente cómico é isto. Quer dizer, eu proponho que este Se fosse no Panamá tinha muita graça. Sim, Sendo sim, que cá é tem isso. menos. É isso, tem um bocadinho menos. Pá, vale a pena relembrar outra vez que o Ministro da Defesa ficou felicíssimo, não é? O Pedro Mexia lembrou isso a última Sim, vez. ele disse, número 1, sei lá se roubaram alguma coisa. Número 2, grande recuperação do material Histórico. roubado. Tinha acontecido. Nunca tinha acontecido na democracia De portuguesa. recuperar-se este material, também porque nunca se tinha deixado roubar. Quer dizer, Não, é fácil deixar bater estes tinha, recordes. deixar tinha, porque na Já tinha chamusca... Com esta dimensão. Não, nesta dimensão. nesta Não, dimensão quer dizer, em dimensão ainda maior. Não sei se Ainda não se sabe. Não, é maravilhoso. Na chamusca também apareceu numa sucata 5 toneladas de bocados de um tanque. Apareceu também na chamusca e tinha sido roubado em Santa Margarida. É Não era difícil de fanar. Não, parece que não é difícil de fazer. Não é, tu vais tudo na na estrada. chamusca. Não, Pipi. sim, apareceu também na secretaria da chamusca porque um senhor qualquer lá que era militar passou e disse: "Pega lá, este sucadeiro, isto são bocados de um tanque. Não é um tanque funcional, são tanques que eles utilizam para mandar uns balásios a ver se acertam naquilo, mais uma vez, nos treinos. Mas parece que os tanques ficam por lá. Os senhores andam de tratores a tomar conta das searas e de vez em quando têm lá bocados de tanque e parece que há uns senhores e levam os bocados de tanque para a sucata. Mas Isto é Portugal. Isto dos ladrões devolverem material que a gente não sabia que tinha. O Ministro agora pode voltar a dar uma entrevista e dizer que ainda foi mais história. Ainda foi mais história. Tinha sido Porque eles devolvem Foi um ótimo material. negócio. Eles devolvem material a mais. Eu proponho, se estes gatunos roubarem mais 5 paióis, a gente nunca mais precisa de comprar armas na vida. Se eles... Atenção, se isto tivesse acontecido antes de a gente enterrar dinheiro naqueles submarinos... É roubarem o submarino que são capazes de vir Trazem 3 ou 4. Trazem 3. Olha lá, se eles roubarem o Banco de Portugal, acaba-se a austeridade. Quando Não eles que- devolverem, já está o déficit. Não que naqueles 2 submarinos não tenha havido roubo envolvido, mas assim, não foi pouco. mas assim é melhor. Agora, este tipo de gatuno que devolva mais do que levou, eu estou surpreendido eles, pela calada da noite, ainda não terem montado um alarme das Securitas naquele paiol. Só como quem diz, já agora fiquem também com esta. Enfim, é uma coisa... Outra hipótese é, uma pessoa pensou, eu tenho aqui uma carga de explosivos que era melhor ficar com a tropa. O que é que eu faço? Vou primeiro assaltar um paiol e depois meto a caixa de explosivos lá no meio e devolvo tudo. Pode ter sido isso. Será que o aspecto burlesco desta situação
acaba por camuflar a gravidade do caso, Pedro Altamente cómico, não te esqueças. Seria altamente cómico se passasse no estrangeiro, sendo nós portugueses tem menos graça. Esta coisa de um assalto com gorjeta do género. Tomem lá pela vossa maçada. Pusemos mais uma caixinha de explosivos. Mas há uma coisa assustadora, porque é evidente que seria sempre grave um assalto a material militar. Mas é muito grave também as várias explicações. As explicações e as justificações, a conversa do não tenho certeza se foi roubado alguma coisa, a conversa de fiquei muito contente com esta recuperação histórica, a conversa do devolveram a mais, mas se calhar também nós não tínhamos feito a contabilidade certa. O que é mais assustador não é que tenha havido uma coisa que aconteceu uma vez e que é grave e que tem que ser apuradas as responsabilidades, mas é essa sensação de balda muito grande, porque quando há sensação de balda é evidente que se vão repetir casos. Quando há uma sensação de balda numa instituição, e não é uma instituição qualquer, é uma instituição militar, eu acho que os militares devem ser as primeiras pessoas a estarem vexadas com o que está a acontecer. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se brindado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se na mesma. Na mesma, nem mais nem menos. Por acaso, quer dizer, relativamente à figura em questão, há coisas em que sou um bocadinho mais, há coisas em que sou um bocadinho menos. Mas sente que isso lhe dá competências que não julgava ter? É possível, porque pelos vistos é possível ser primeiro-ministro deste país sem ter a mínima ideia de como é que os impostos funcionam. É uma das conversas mais inquietantes até hoje, que é de um ex-primeiro-ministro a falar com o seu contabilista, revelando que não sabe primeiro. E vai revelar quem é o ex-primeiro-ministro ou vamos fazer segredo? As pessoas já desconfiam, mas surpreendentemente é José Sócrates. Portanto, o José Sócrates conversa com o seu contabilista e a conversa demonstra que José Sócrates não sabe. Primeiro, que quando não há dinheiro na conta, o banco não paga, manda aquilo para trás. Ele fica surpreendidíssimo. Espera, então, quando eu não tenho... não sabe que IRS e IVA são dois impostos diferentes, aparentemente. Não sabe também que quando a gente fatura, olha, isto custa X mais IVA, o IVA não é para nós, é para o Centeno. Ele não faz ideia, tem que devolver o IVA. No caso não era para o Centeno, na altura. Era para o Teixeira dos Santos. Está habituado em coisas que não devolve, não é? Pois eu sei, isso não há dúvida. Portanto, isto... Quer dizer, eu também sou um bandalho que não participa no mundo dos adultos. Eu também não abro... Ele diz, não abro contas nenhumas. Quando chamam contas a casa, eu não abro. Eu também não. Eu também nunca abro cartas. Nunca abro carta nenhuma. Também tem um perna? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Mas é esta ideia de que um tipo é primeiro-ministro... Mas explica lá que há alguém em tua casa que abre as contas. Claro, não. Há alguém que trata disso. Sim, exatamente. Porque eu acho que o nosso público já estava a imaginar. Não. Estou soterrados em cartas. Não. Lá em casa, claro que há alguém que trata disso. Não posso ser eu, porque eu sou tão incompetente como José Sócrates. A questão é, este homem teve maioria absoluta para governar. Portanto, eu imagino aqueles conselhos de ministros. Eles chegaram lá e dizer... tive aqui uma ideia para um imposto novo sobre o rendimento. Devia haver. Já, Zé. Bom, então... então continue. Continue, bom trabalho. Quer dizer, ainda por cima, sendo o facto de ser um primeiro-ministro já é evidentemente estranho. Ser um primeiro-ministro de esquerda, para quem a redistribuição da riqueza é uma coisa importante. E é. Exato. Sabemos, quer dizer, mas não é a maneira como ele redistribui. Não é daquela maneira. É um bocadinho esquisito que um primeiro-ministro não faça a mínima ideia de como é que o sistema fiscal funciona. E queixa só o seu contabilista a dizer, então eu assim fixei nada, pá. É extraordinário. Como é que se compreende que Sócrates não entendesse o funcionamento do IVA e do IRS? Ouvindo aquele diálogo, isso parece evidente. É assim, que se me dissessem assim, ele não compreendia bem o sistema fiscal. Ninguém compreende. Ninguém compreende bem o sistema fiscal. Eu estudei fiscal e é física quântica. Mas não sei exatamente... Os mecanismos é do género, não sei muito bem como é que um avião voa, não sei muito bem como é que... Sabes que há algumas coisas para pagar. Mas tenho uma ideia vaga. Agora, não saber, ele está a ser introduzido à ideia de impostos naquela conversa. Então, mas
Mas os recibos verdes também pagam? Eles ficam com quanto? É pá, tanto. Exatamente aquele diálogo. São breaking news. Não, tudo aquilo. Exatamente com aquele diálogo, sem mexer nada, faz-se uma banda desenhada e é para as crianças. Os impostos em Portugal. O quê? É? Sim. Quando tu ganhas o teu salário, depois descontas sobre ele. É? Fazia-se uma banda desenhada. Mas é uma pessoa é quase um daqueles ultraliberais. É uma pessoa claramente indignada com a noção de imposto. Mas eles ficam com isto? Mas com que parte? Tanto? Justamente. Vou pedir um aumento. Vou pedir um aumento. Exatamente. Será que as dificuldades de Sócrates com o fisco, reveladas neste diálogo com o contabilista que veio a público agora, não vão fazer aumentar o índice de simpatia do ex-primeiro-ministro, João Miguel Tavares? É que, pelo menos neste aspecto, há muita gente, com certeza, que vai sentir-se como ele. Não, isto aqui, para citar Ferro Rodrigues, há um lado altamente cómico nisto. As escutas sucessivas de Sócrates têm aparecido, são extraordinariamente divertidas, porque, em boa parte, nós temos a noção do microcosmos em que estas pessoas vivem. Isso é extraordinário, de facto. É extraordinário isto deste homem ser primeiro-ministro, não é? E ele não era só primeiro-ministro, atenção, ele era o primeiro-ministro que toda a gente dizia que dominava os dossiês. E que ia para uma entrevista super preparado. E que não era apanhado em falso pelos entrevistadores. Como é que isso mas é ninguém possível? ia perguntar isso. Sabe que os recibos verdes pagam imposto? Mas uma vez ao Vasco Polito Valente perguntaram-lhe quanto é que era o ordenado mínimo e ele ficou bem atrapalhado com essa conversa. Certo, porque havia razões fundadas para imaginar que ele não soubesse. É certo, mas nós provavelmente nunca imaginámos que Sócrates não sabia, mas é um total alheamento, porque de facto aquele homem sempre foi funcionário público, não é? Nunca teve que se preocupar com quanto é que descontava ou quanto não descontava, porque o dinheiro lhe chegava à conta. E de repente ele é confrontado com a vida real. E então mostra uma ignorância realmente espantosa. Mas como é que este homem, não é só foi primeiro-ministro, era o homem que conhecia os dossiês. Aquele era o homem que conhecia os dossiês. O que significa que é facílimo mentirem-nos. É facílimo mentirem-nos. Nós, cada vez que temos um político na televisão sentado a uma mesa, seja porque está muito bem brifado, seja por todo o artificialismo em que ele vive, nós somos embarrelados com uma pinta extraordinária. É porque não é Mário Soares. Mário Soares tinha a fama de adormecer a ler os dossiês e não sabia umas coisas. Não! Este era o tecnocrata, era o homem que sabia tudo. E vai-se ver que ele não sabia nada. Ou então nos debates políticos e nas entrevistas políticas tem que se precisar fazer perguntas de cá a cá, do género. Senhor Primeiro-Ministro... De que cor são aqueles recibos? Não, a do género. Portugal é uma república, é uma monarquia. Porque há coisas que não é admissível que as pessoas não saibam. E esta não se trata de pessoa, como eu disse no princípio, não se trata de não compreender bem os impostos. Por não compreender bem os impostos é que há fiscalistas, contabilistas e pessoas que... Mas, portanto, todas as pessoas já tiveram perante uma declaração... Não, mas ele não teve. Porque a primeira vez estava a passar recibos verdes. Agora, isso é o básico, é o básico. Recibos verdes, não sabia o que isso era. Temos de saltar já para os decretos. Trabalhador independente. O Pedro Mexia decreta desmentir o desmentido. Eu tive uma alegria que demorou 30 segundos esta semana, porque eu tinha falado com algumas pessoas angolanas e não eram da oposição propriamente e que disseram temos alguma esperança que este novo presidente vai mudar algumas coisas, João Lourenço, e hoje à tarde recebi ontem à tarde recebi uma mensagem de última hora daqueles dos jornais a dizer João Lourenço afasta Isabel dos Santos da Sonangol. E 30 segundos depois recebi uma mensagem a dizer notícia foi desmentida. Não é? E, portanto, houve ali uma... Agora, é interessante saber como é que esta notícia apareceu. Ainda tenho alguma esperança que amanhã receba um novo push a dizer afinal é verdade. Era mesmo verdade. Porque seria um sinal de que mudava alguma coisa. O João Miguel Tavares decreta 3 de seguida. 3 de seguida. Mas não é cabarolice. Não fui eu. Não fui eu, foi o PCP. O Partido Comunista Português nasceu em 1921. Tem 96 anos. E eu acho que comovente ser agora com esta idade que consegue as 3 de seguida. Começou aos 94 anos, depois aos 95 e aos 96. 3 orçamentos de seguida.
votados a favor do PCP, pela primeira vez na sua história. E isso é, de facto, uma coisa comovente e que o mérito deve ser atribuído a António Costa e a Mário Centeno. Também teve estes anos todos a conter-se. Claro, também... Quando se começa, depois é difícil parar. O Ricardo Araújo Pereira decreta encerra, bitch. Encerra, bitch! Porque a danceteria Urban Beach, conhecida por espancar alguns dos seus clientes, não permitir a entrada de outros se a cor da pele é mais escura do que eles... Ou seja, os que não entram devem ficar contentes, consideram. Não é? Exato, quer dizer, uma vez... Atenção, quando eu digo conhecida, é mesmo conhecida por isso. Portanto, uma vez o Nelson Évora, um grupo de pessoas do qual fazia parte o Nelson Évora, que já tinha mesas marcadas lá dentro e tudo, foi impedido de entrar porque, e cito, havia demasiados pretos no grupo. Depois, quer dizer, mesmo gente caucasiana que lá vai, imagino que saia negra, porque eles também E depois levam outra vez. espancam e levam mais, depois levam mais. Mas atenção, o Urban Beach é conhecido especialmente por isso, mas toda a noite, digamos, o universo da noite em Portugal é uma espécie de faroeste. As portas destes estabelecimentos são uma espécie de faroeste que, de facto, precisava de uma regulaçãozinha. E, entretanto, este Urban Beach foi encerrado, o que é uma maneira deles perceberem, que se calhar já tarda, não é? Tendo em conta a quantidade de queixas e de casos que foram sendo acumulados, eles só percebem, acho eu, se lhes forem ao bolso. E foram. Está concluída mais uma reunião semanal, de 2 a 8 dias, à hora habitual, novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.